Olá, como vai? Tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar um tutorial rápido sobre como trabalhar com uma ferramenta de planejamento estratégico pessoal. Essa ferramenta ela é apresentada pela Endeavor, né? Tem esse link aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E ao ler aqui o material disponibilizado pela Endeavor, tem uma parte aqui que você consegue baixar uma ferramenta que está em Excel, né, de planejamento estratégico pessoal. Tá bom? Você vai ter que fazer o login aqui no site da Endeavor. E ao baixar a ferramenta, você vai se deparar com um Excel, esse aqui, tá? Com um documento Excel dessa forma aqui. Eu já preenchi ele de modo a facilitar o entendimento, a explicação sobre como você vai preencher a sua planilha, a sua ferramenta para o seu planejamento estratégico pessoal, tá bom? Aqui a gente tem as abas, tem a aba da capa, tem a aba de valores, missão pessoal, networking, análise situacional e plano de ação. Vou começar aqui pela capa e só dando uma sugestão. Aqui no alto tem vídeos para preencher a planilha. Alguns vídeos de apoio sugeridos aí pela própria Endeavor, né? No caso, o autor dessa ferramenta. Você clica aqui, ele vai te encaminhar para um canal no YouTube que você tem acesso. São vídeos curtos, né? De 2, 4, 3 minutos, explicando aí essas partes desse documento, tá bom? Desse planejamento estratégico. Eu vou explicar aqui baseado no que eu já preenchi, tá? Aqui tem algumas informações importantes, vai dando uma lida, ok? Não vou ficar lendo aqui a estrutura do planejamento, mas começa, por exemplo, o nome de quem está fazendo o planejamento, então esse aqui eu fiz para mim, né? Então você vai colocar, obviamente, seu nome. O dia que foi elaborado, eu elaborei no dia 17, tá? 17/3. A primeira revisão eu coloquei em 6 meses para rever aí se está tudo traçado direitinho, se é preciso algum ajuste aí do que foi planejado. E a segunda revisão eu coloquei para daqui a um ano, tá? Então, essa é uma sugestão de prazo que eu recomendo. Não é uma sugestão, se for diferente está errado. Não, mas eu acho que não é uma coisa também de revisar em 2 semanas. É preciso um prazo aí para que você também siga naquilo que foi planejado inicialmente, ok? Aqui tem uma explicação sobre o que é, né? Então fala que é esse roteiro para a construção do seu plano de vida, enfim. Aqui tem algumas especificações, então mostrando, por exemplo, o que fala sobre análise situacional, né? Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Para quem já estudou um pouquinho de planejamento, já deve ter ouvido falar aí da matriz FOFA, né? Enfim, oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos, ou forças e fraquezas, enfim. Aqui tem uma parte relacionada a parcerias e networking, né? A gente vai ver mais adiante aqui essa aba. E tem algumas informações do plano de ações, né? Informações relacionadas a um plano de ação pessoal, profissional e financeiro. Isso vai culminar aqui no pensamento, na reflexão sobre missão de vida e os valores que te orientam, tá? Aqui vamos lá para a aba de valores e missão pessoal. Aqui tem algumas descrições explicando o que são esses valores, tá? E embaixo tem algumas descrições também explicando o que seria a missão, tá? Ou então o que chama aqui de propósito de vida. Uma sugestão que eu quero te dar é que faça um Google procurando valores de empresas, né? Então, por exemplo, procure quais são os valores do McDonald's, ou então os valores da Gol, companhia aérea, né? Os valores da... acredito que a Disney tenha também os valores da Latam, companhia aérea também. As empresas, normalmente grandes empresas que trabalham com planejamento estratégico, disponibilizam esse tipo de informação, né? Quais são os valores da Gol? Né? Então, empresas que trabalham com planejamento estratégico normalmente disponibilizam essas informações. Aqui, como é um planejamento estratégico pessoal, eu coloquei os valores que poderiam me nortear. Né? Então, eu coloquei 5, acho que um bom número fica mais ou menos por aí, talvez 3, talvez 5, mas não muito menos, não muito mais, tá? Então, por exemplo de valores que eu coloquei aqui. Agir respeitando as diferenças sociais, de gênero, etc. Isso para mim é um valor importante, né? Você vai colocar valores importantes para você, né? Lembrando que isso é um planejamento estratégico pessoal. Trabalhar pela busca de igualdades no que diz respeito às oportunidades e ganhos profissionais, né? Uma coisa é tratar diferenças, respeitar diferenças, mas também trabalhar por igualdades. Né? Então, respeitar, por exemplo, diferenças entre homens, mulheres ou outras diferenças que existem aí entre nós, sociedade, mas entender que ninguém deve ganhar mais ou menos por ser homem, por ser mulher, por ser portador de uma necessidade especial ou não. Tá? Então, são coisas diferentes aqui. Mas são valores que, para mim, são importantes. Então, agir respeitando as diferenças, trabalhar pela busca de igualdades, né? Outro valor que eu coloquei aqui que para mim é importante, buscar ser global, ou seja, estar antenado com o que acontece no mundo, mas sempre valorizando o local onde estiver presente. Né? Então, eu me interesso por tudo que acontece em várias partes do mundo, mas eu tenho grande apreço pelos locais onde eu vivi ou vivo. Né? Então, e tento contribuir da melhor forma possível com esses locais onde eu estou. Mas enfim, outro valor que eu considero importante, buscar adotar princípios, práticas de desenvolvimento sustentável, né? Então isso também é um valor que eu considero interessante aí numa perspectiva de planejamento para mim, né? Isso é pessoal.
Mas você pense aí nos valores que poderiam ser interessantes para você. Você pode, inclusive, se quiser, ver se algum desses aqui te inspira, colocar algo similar, enfim. Mas eu acho que copiar nunca é o melhor dos mundos. Crie o seu, né? Se alguma ideia que te inspirou, refaça com as suas palavras, não tem problema. Tá bom? E um último valor que eu coloquei aqui, entender que a vida além do trabalho é muito importante, né? Que influencia no andamento do trabalho. Então é preciso ter atenção, cuidado e dedicação com esse pilar não laboral. Né? Ou seja, entender que para eu planejar alguma coisa, no caso seja a minha vida pessoal, profissional, ou se eu tiver uma empresa, eu preciso entender que eu não posso, desculpe o termo, me lixar para a vida pessoal das pessoas que trabalhariam comigo, porque eu sei que isso vai afetar a vida delas no trabalho. Né? Isso para mim é um valor importante. Entender que não dá para dissociar a vida do trabalho da vida pessoal. Eu, Marcelo, para mim, isso é importante. Tá? Beleza, esses aqui são os valores que eu coloquei que eu considero relevantes de destacar. Tá? Propósito de vida. No caso, missão. Né? Então, se você procurar aí também no Google, você vai encontrar várias empresas que descrevem a sua missão. O McDonald's tem a sua missão declarada, a Gol, a Latam, a CVC. Normalmente, empresas que têm ações, né, que são cotadas em bolsa de valores, seja no Brasil, seja fora, elas acabam desenvolvendo um trabalho de planejamento estratégico, né, até para que esse trabalho seja disponibilizado para quem talvez se interesse em comprar uma ação daquela empresa. E são informações que normalmente acabam ficando públicas aí na parte de relação com o investidor, tá? Então não é difícil você procurar, por exemplo, missão McDonald's, missão Gol Linhas Aéreas, missão Latam, né? Missão CVC. Você vai achar a missão de várias empresas descritas aí na internet, não é difícil de achar, tá bom? Lembrando que aqui é um plano estratégico pessoal, então eu fiz uma missão para mim, né? Uma missão que eu considero que para mim seja relevante é trabalhar, inspirar e elevar outras pessoas. Né? No caso aqui, poderia corrigir. Trabalhar para inspirar e elevar outras pessoas. Isso eu considero que para mim seria uma missão profissional. Né? Não só profissional, mas de vida. Né? Inspirar meu filho, inspirar meus alunos, inspirar pessoas próximas, familiares, quem eu puder trocar, contribuir. Né? Acho que é sempre bom. E levar as pessoas para cima, né? Que elas sejam maiores do que a gente pode ser. Então isso para mim eu consideraria uma missão. Tá bom? Agora falando aqui sobre a outra aba, networking. Né? Aqui tem 2 pontos, parcerias e networking e análise situacional. Sobre essa parte de parcerias e networking, aqui eles explicam mais ou menos, mas vamos entender que não importa o quão bom você seja pessoalmente ou profissionalmente, a gente nasceu para viver em sociedade, a gente não vive sozinho, a gente não anda sozinho, a gente não chega longe sozinho. Então é preciso buscar se relacionar, estabelecer conexões, contatos, enfim. Então essa parte fala um pouco disso. Aqui eles sinalizam, talvez, você indicar questões mais pontuais. Eu preenchi e sugiro, talvez, se você não tiver nomes pontuais ou pessoas específicas para sinalizar, preencher mais ou menos como eu fiz. Tá? Isso é um detalhe. Isso aqui não é para você ficar expondo para ninguém. Isso é seu. Né? Você planejando a sua vida. Seja profissional, seja pessoal, não importa. Isso é seu. Tá? Então, se você quiser colocar nomes específicos, não tem problema. Isso não é para você pôr numa rede social, isso não é o foco. Tá? Então, vamos lá. Eu coloquei o seguinte. Né, dentro do que estava sinalizado ali, eu coloquei encontrar de 5 a 10 professores ou pesquisadores ou profissionais de destaque com relação às áreas que têm interesse. Né? Eu tenho interesse em turismo, tecnologia da informação, marketing digital, para me aproximar e tentar construir relacionamento profissional, né? Para colaboração em trabalhos conjuntos, online, academicamente, o que for. Né? Aqui eu optei por não citar nomes. Eu até poderia citar nomes, mas eu optei por não citar nomes. Mas nessa ideia de planejar um trabalho de networking, eu sinalizei aqui que eu preciso, ou devo, eu quero, eu estou me planejando para que ao longo do tempo eu busque de 5 a estabelecer um norte aí de 5 a 10 pessoas que eu considere relevantes, inspiradoras para mim, no caso. Né? Aqui eu não estou falando de gente com quantidade de seguidor, né? Não é uma questão de tamanho em redes sociais. É uma questão de eu considerar que aquelas pessoas são relevantes. Né? Então vai ter, por exemplo, autores aí de turismo que não são celebridades na internet. E esse não é o ponto. Mas eu considero que às vezes são autores de respeito que eu gostaria de poder me aproximar, trocar uma ideia, quem sabe um dia fazer uma live, né? E aí fazer uma parceria conjunta, por exemplo, né? Alguma coisa que seja bom, obviamente, para essa pessoa e para mim também, né? Tem pessoas aqui que obviamente teriam às vezes um pouco mais de visibilidade na internet, mas o foco não é esse. O foco aqui para mim são buscar 5 a 10 pessoas que eu considere relevantes nos assuntos que têm conexão comigo, que me interessam, e que eu considere que vale a pena eu tentar mandar um oi, tudo bem? Parabéns pelo trabalho, topa um dia fazer uma live juntos, nossa, gostei do seu texto, queria conversar um pouco sobre ele, enfim, começar a estabelecer uma relação, né?
E aí o segundo ponto que eu coloco nessa parte aqui é isso: iniciar e manter interações, contato diário ou no máximo semanal com essas pessoas. Né? Para a gente criar networking, a gente precisa de contato. Né? Não adianta ficar só curtindo post ou então mandar um e-mail e acabou. Né? Não é isso. É um contato frequente. Né? E aqui, como é que eu vou buscar, encontrar, manter contato com essas pessoas? Buscar pelo Twitter. Né? Eu acho particularmente o Twitter uma ferramenta, uma rede social onde as pessoas são mais acessíveis, tá? O LinkedIn também é uma ferramenta bacana, mas eu acho o Twitter para contactar as pessoas talvez mais acessível. Tem e-mail também que eu não coloquei aqui, enfim. Mas tem Instagram, YouTube, site pessoal, Facebook, enfim, todas as formas que eu puder usar para entrar em contato com as pessoas que eu listar, acho que são relevantes, tá? Mas é isso. Passar aqui para análise situacional, tá? Aquela matriz SWOT, ou matriz fofa em português, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Aqui eu listei basicamente 2 para cada um, para cada item. Mas você pode listar mais se você quiser, se você achar que é relevante, tá? Então, pontos fortes, né? Aqui não adianta ficar tendo modéstia, tem que tentar ser realista, mas também não é para ficar... Repito, isso aqui é para você, né? É para si próprio. Então, não é para ficar mostrando para ninguém. Eu considero para mim que pontos fortes que eu poderia citar são boa capacidade analítica. Eu acho que eu tenho boa capacidade de analisar situações, pessoas, enfim, acho que eu tenho uma boa capacidade analítica. Eu me avaliando, ok? E eu também acho que eu tenho boa capacidade de iniciar contatos profissionais. Né? Então, assim, apesar de me sentir um pouco tímido, acho que para trocar uma ideia profissional, começar um contato profissional, acho que eu tenho boa desenvoltura. Isso, para mim, eu considero que são pontos fortes para mim. Pontos fracos. Manter consistência no contato ao longo do tempo. Né? Isso eu considero que é um ponto fraco, que eu preciso melhorar. É uma deficiência minha, né, no networking. Às vezes eu começo um contato, começo bem e tal, mas passa um tempo, eu deixo o contato esfriar. Então, isso é um ponto fraco, é algo que eu preciso melhorar. Tá? Outro ponto fraco que eu sinalizei é, às vezes, acometido de momentos de lentidão para realizar algumas ações. Ou seja, em alguns momentos eu acabo sendo lento para fazer determinadas coisas. Isso eu entendo que, para mim, eu vejo como um ponto fraco que eu preciso melhorar. Tá? Mas é isso, esse autoconhecimento ele é parte do planejamento, ele é preciso. Tá? Então busque se conhecer melhor. Né? O exercício de planejamento vai te ajudar nisso também. Oportunidades. Né? Oportunidades que eu, particularmente, vejo aí dentro do contexto para o qual eu estou me planejando, é a amplitude das oportunidades no mercado envolvendo TI e aplicação dessas em vários campos. Né? Ou seja, eu vejo que tem um mercado muito bom aí na área de tecnologia da informação, isso é até meio óbvio, né? Fala-se muito disso em vários meios. E não só um mercado específico para quem é de TI, mas para outras áreas em que existe aplicação de TI. Então, por exemplo, pensando em aplicações de TI no campo do turismo, isso me interessa. Tá? Eu vejo que tem oportunidade nessa perspectiva aí. E outra oportunidade que eu vejo é uma baixa predisposição de muitos profissionais de turismo de complementarem seu conhecimento profissional com saberes na área de TI. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que se forma numa área e às vezes tem pouco interesse de se especializar em outra. Né? Então, vou dar um exemplo até fora. Por exemplo, pessoas formadas em direito, mas interessadas em estudar programação para trabalhar com banco de dados na área de direito. Né? No turismo isso acontece, por exemplo. Né? Então eu vejo que tem muita gente que se forma em turismo, mas tem um pouco de rejeição, às vezes, se especializar, estudar um pouco de conteúdo aí em áreas talvez um pouco mais árduas, como finanças, tecnologia da informação, enfim. Eu vejo isso como uma oportunidade. Tá? E para fechar essa parte aqui, as ameaças. Tá? Eu vejo um estrangulamento profissional, eu vejo uma ameaça, né? Uma possível ameaça. Estrangulamento profissional por conta de mudanças na legislação, né? No trabalho, na atuação profissional que eu tenho atualmente, eu vejo que a legislação vem precarizando o trabalho que eu exerço atualmente. Né? Então, o trabalho ele tem ficado pior ao longo dos últimos anos, então a legislação eu sinto que ela pode ser uma ameaça. Né? Essas mudanças excessivas aí que às vezes a gente vê na legislação trabalhista, eu sinto que isso, para mim, é visto como uma ameaça, tá bom? Uma outra ameaça que eu vejo também é uma possível sobrecarga em parte específica do trabalho que eu exerço em função de mudanças internas. Aqui está errado, no Cefet, no campus ou no curso. Né? Então, às vezes, podem acontecer mudanças específicas dentro da instituição que podem tornar o trabalho mais desgastante, né? E mais desagradável. Então, isso eu particularmente vejo como uma ameaça. Tá bom? E só para fechar aqui, o plano de ação. Né? O plano de ação, o autor coloca 4 colunas. Planejamento de curto prazo, planejamento de médio prazo, planejamento de longo prazo e aposentadoria. Nesse momento, eu excluí ações de planejamento de longo prazo e aposentadoria. Eu sugiro que você preencha ações de planejamento para curto prazo e para médio prazo. Tá? Curto prazo até 1 ano, médio prazo até 3 anos. Tá? E aqui perceba o seguinte, ela está dividida em ações nível pessoal, ações de nível profissional e ações de nível financeiro.
tá? Aqui eu coloquei mudar o tamanho da fonte, é porque na hora que você clica no quadrante, às vezes a letra estava muito pequena. Então, para a letra ficar no tamanho adequado aqui a esse quadrante do planejamento, eu sugiro que você coloque, ela estava originalmente em tamanho 11, aí na hora que você começa a escrever fica pequenininho, aí você coloca em tamanho 34, que fica no tamanho adequado, tá bom? Aqui eu não vou ler todas as ações que eu pensei para mim, tá? Mas é só um exemplo. Eu vou ler duas aqui rapidinho só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, uma ação planejada aí, né, um plano de ação planejado no curto prazo para minha vida pessoal. Praticar uma atividade física por dia, no caso, né? Então, todos os dias, a conclusão disso aqui é daqui a um ano, dia 17/3/2023, tá? Isso para mim segue como um plano de médio prazo, ou seja, mesmo daqui a 3 anos, eu espero seguir praticando 1 hora de atividade física todo dia, tá? Depois dá uma lida aqui em outras, né? Então, por exemplo, no curto prazo, eu espero fazer pelo menos uma viagem internacional até o fim desse ano, espero, né? Isso não é garantia de que vai ser feito, mas isso é uma tentativa de planejar que seja feito, tá bom? E no médio prazo, espero que até daqui a 3 anos eu tenha feito aí pelo menos 5 viagens internacionais, tá? Isso no âmbito pessoal. Tem outras coisas aqui, depois você dá uma lida. No âmbito profissional, coloquei aqui, por exemplo, né, publicar ao menos um livro até daqui a um ano, até dia 17/3/2023. Isso, para mim, é uma ação que eu planejo fazer no curto prazo, em até um ano, tá? E essa mesma ação eu também coloquei ela no médio prazo, ou seja, publicar ao menos 3 livros até daqui a 3 anos. Tem várias outras ações que eu planejei aqui, tá? Mas agora eu vou só para o nível financeiro, né? Então, tem várias ações que você pode dar uma lida com calma, mas eu vou sugerir aqui algumas, né? Você pode aproveitar aqui algumas se você quiser também. Então, uma ação no curto prazo eu coloquei poupar ao menos R$ 100 por mês, né? A conclusão dessa ação aqui no curto prazo é daqui a um ano, 17/3/2023. Mas no médio prazo eu também coloquei poupar ao menos R$ 200 por mês até 17/3/2025, ou seja, até daqui a 3 anos, tá? Enfim, é só isso. Se você tiver alguma dúvida, me procura. Você já tem meus contatos, deixa seu comentário se quiser e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, é só me chamar que a gente vai trocando figurinha, tá bom? Abração, até mais, tchau, tchau.